Boa tarde, nossos queridos amigos e irmãos. Ontem nós estudamos e continuamos, começamos a estudar a lição de domingo também. Estudamos a lição de sábado e agora de domingo nós estudamos sobre a questão relacionada ao que representa esses tempos de perseguição, conforme a profecia. Então nós verificamos que dentro do período profético, tempos e tempos e metade de um tempo representa 1260 anos proféticos. 1260 dias, né? Que representa 1260 anos proféticos. Dias também representa anos. E os 42 meses representam o quê? São 1260 dias, que são 1260 anos profético. Mas eu deixei esse meio fala do meio por alto com relação a quando se iniciou, quando começou a data que se iniciaria o período profético de 1260 anos de supremacia papal. Então nós vamos dar continuidade aqui no PowerPoint, no slide, mas que nós chegamos a essa concordância com relação ao princípio dia-ano, conforme estou aqui mostrando na seta para vocês. É o livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 e números 14 e 34. Aí a gente concluiu que esses 1260 dias representam 1260 anos. Para não tomar muito tempo, vamos prosseguir aqui no slide. Então, aqui que nós vemos o texto de ontem, de Daniel 7:25, ainda continuando tempos de perseguição, né, de poder religioso, político-religioso, e ainda o texto fala: proferirá a palavra contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas tuas mãos por tempos em tempos e metade de um tempo. Então concluímos que esse período profético representa os 1260 anos anunciada por Daniel e Apocalipse também. E o que representa isso? Que período abrange isso daí? O que período histórico abrange a perseguição dos 1260 anos anunciada por Daniel e Apocalipse? Então nós vemos aqui que quando os 10 reinos políticos surgissem de Roma, que seria as tribos, né? Os vândalos, os 10 tribos que representam que hoje atualmente representam os 10 países da Europa, outro reino apareceria em seu lugar, né, representado por um chifre, né? Então nós vamos ver o significado desse chifre, desses 10 chifres, e o que representa esses três reinos, né, que foram arrancados por um chifre que surgiu dentro desses três, né? Então vamos ver lá Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 23 a 25. Que diz o seguinte: vou distanciar aqui para que você possa ver o texto que está sendo projetado. Disse assim: o quarto animal, ou seja, aqui Daniel está falando de uma profecia que representa 4 animais, certo? E o último animal que se representa o quarto animal, ele era um animal terrível e espantoso, certo? Fala que ele era um dragão, né? Terrível e espantoso. E será um quarto reino na terra, qual será diferente de todos os reinos. Olha só. Ele era diferente de todos os outros reinos, ao qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Você já pensou por que esse reino seria diferente de todos os outros reinos? Pensa bem. Então nós vamos ver as características por que este reino é diferente de outros reinos. Enquanto as 10 pontas, né, fala que esse quarto reino ele tinha 10 pontas, 10 chifres. Daquele mesmo reino se levantará 10 reis, ou seja, os 10 reinos representados pelos 10 chifres daquele quarto reino
representam 10 reis que sugeriu, ou seja, as 10 tribos bárbaras. Se você pesquisar a história, o contexto da história, então você vai concluir que os vândalos, eles invadiram o Império Romano, né? Eu não lembro a data específica, mas eles invadiram o Império Romano e foi subdividido o Império Romano em 10 reinos. Essas 10 tribos se subdividiram em 10 reinos. E depois desse levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reinos. E o texto, versículo 25, nós já lemos, né? Que ele mudará os tempos e a lei, né? Os tempos e a lei. E falará contra o Altíssimo. Dando continuidade aqui no slide, então vamos ver aqui. Então, no ano 538, a Igreja Romana obteve poder político quando 3 tribos que abraçaram o arianismo foram derrotadas. Seriam os Érulos, os Vândalos e os Trogodos. Dentre os 10 reinos que representavam as 10 chifres, quando surgiu essa ponta pequena que cresceu, aumentou o seu poderio, as suas conquistas, né? Ele, e através do edito de Constantino, né, que considerou como a Igreja Romana como a cabeça de todas as igrejas, deu início no ano 538, é que ela passou e derrubou esses 3 reinos, representados por aqueles 10 chifres que derrubaram 3 reinos. E surge o quê? O Império Romano religioso, né? Vamos dizer que também não deixa de ser um império, mas ele se tornou religioso. E ele conclui, conforme nós estudamos ontem, que se você fazer o cálculo do ano 538 mais 1260 anos, vai terminar em 1798, quando o general francês Berthier, sobre as ordens de Napoleão, leva o Papa cativo, que é o Papa Pio VI, acabando com a supremacia da Igreja Romana. Então vemos que, conforme profetizado, Deus preparou um lugar para ajudar a igreja fiel. Lembra que a igreja foi sustentada por Deus por 1260 anos? Esse lugar deserto, isto é, os lugares poucos habitados, seriam lugares desertos, lugares que não teriam muita habitação, principalmente daqueles que constituíam a elite da igreja. No tempo de dificuldade e perseguições, os crentes fiéis permaneceram firmes na defesa da verdade e refugiando-se no amor e no cuidado de Deus. Então vemos nos Salmos 46, versículo 1, 3, vamos ler esse texto, que esse texto não fuja da nossa mente. Quando você se sentir perseguido por alguém do seu trabalho, por alguém que não gosta da sua liberdade, fé, sua comunhão com Deus, então você não esqueça da mensagem de Salmos 46, versículo 1 a 3, que nós vamos agora ler junto. Deus é nosso refúgio. Quando você está passando por situações difíceis, Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus está contigo, meu querido. Vamos ler o versículo 3 também. Ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda os montes se abalem pela sua braveza. Tá vendo? Deus, Ele protege o seu povo, Ele cuida dele.
Infelizmente, muitos tiveram que pagar pela sua lealdade com sangue, que foi o caso dos mártires, conforme nós estudamos ontem, né, da lição de hoje. Muitos foram levados às fogueiras, martirizados por conta da sua fé. E nós sabemos que essa profecia tem uma dupla aplicação, que vai acontecer uma perseguição contra os fiéis de Deus, principalmente com o que está relacionado à verdadeira adoração, né? A gente bem sabe que um sistema político religioso, né, representado por duas bestas, nós vamos estudar isso daí, vamos chegar a estudar sobre essa questão, mas que nos finais dos tempos esses dois sistemas perseguiria a Igreja de Deus por causa da sua fidelidade, principalmente um mandamento que está relacionado à sua adoração ao seu Criador, um mandamento que representa Deus como Criador de todas as coisas que fez. Que Deus abençoe, meu querido, por mais este dia, né? Esse domingo. Deus abençoe a sua família, a todos. E não esqueça de compartilhar este vídeo às demais pessoas que precisam e carecem do amor de Deus. Que Deus os abençoe.